Boa noite. Nós vamos começar a nossa live de hoje com um tema muito especial. Tenho certeza que vai edificar muito você, vai ensinar muitas coisas bacanas e vai te dar até assim armas, né, para que você possa vencer esse que é um assunto hoje muito forte, muito comum e que quem é que nunca passou por um sofrimento ou está passando, e nós vamos falar sobre isso, né? Qual a diferença entre dor e sofrimento, e vamos trazer aqui uma série de dicas, né? Uma série de facilidades, de novidade, de informações, de conhecimento para que essa situação possa pelo menos diminuir, né, na vida de cada um aí que puder assistir. Então fica ligado aqui, já vai entrar comigo aqui o psicólogo Tiago. Ele é psicólogo, né? Ele também trabalha com hipnose. Vamos falar um pouco sobre hipnose também, vai ser muito legal. E aqui a gente vai aprender muito a como lidar e mais ainda, né? Como deixar, como sair dessa que é uma das coisas mais terríveis que tem, que é a questão do sofrimento, né? Então, fica aqui, começa a chamar o pessoal. Aqui tem um aviãozinho do lado inferior, no canto direito. Clica nele, chama aí mais 4, 5 pessoas e para vir junto com a gente nessa live, porque, cara, vai ser muito assim ilustrativo, né? Vai poder realmente mostrar coisas. A gente sabe que o conhecimento liberta, né, gente? Então, bora ter esse conhecimento aqui e fazer e viver a diferença. Ó, o Thiago já está entrando aqui, o Thiago Santos. Eu já vou colocar ele aqui para começar esse bate-papo super importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa! Que bom te Olá, ver, caro Thiago. Tudo bom, meu amigo? tudo e por aí. Prazer estar com Como é que você está tudo? aqui, viu? Privilégio. Obrigado por te ver, obrigado. Estou aqui agora a posicionar a câmera. Está aí o áudio, está bom? Tá? Acho que você botar um pouquinho para baixo, só porque está cortando um Ah, pouco sim. aqui o cabelo aqui, ó. Aí, agora você está mais Ora, bonito, pô. Agora ficou melhor. estava a dar assim uma de caracada, não é? Pessoal, ó, o Thiago, ele é uma pessoa extremamente experiente, né? Já é psicólogo há muito tempo, entende demais, é expert em hipnose, então vai falar muita coisa legal com a gente. Eu tive o privilégio de estar sendo treinado junto com ele para ser treinador de inteligência emocional. Então, é uma alegria, viu, Thiago, estar com você aqui. E para mim é uma honra poder fazer essa live com você. É um privilégio. Já faz tempo, agora é um regresso aqui às lives. O meu perfil tem estado aqui com alguma limitação aqui dentro destas coisas das redes sociais. Então é uma estreia, estamos de regresso. É um privilégio também estar aqui a partilhar. E acima de tudo reencontrar esse sorriso aí sincero e cheio de energia, cheio de vida. É um privilégio enorme. Boa, muito legal. Quer falar um pouquinho de você, se apresentar também, Tiago? Eu falei um pouquinho, né, que você é psicólogo, mas se quiser falar mais algumas coisas, sei que você é muito atuante também na Sim. internet, né? Pessoal, já segue aí, né, o Tiago Santos, porque você tem muito a acrescentar, né, Tiago? Sim, olha, pelo menos aquilo que eu faço aqui é nesta partilha, aqui dentro daquilo que é hipnose, dentro daquilo que é psicoterapia, para termos mais solução. Nós estamos num mundo que está sempre, até o tema que nós estamos aqui para falar, está sempre nesta demanda, não é? Sempre neste motivar, ter que sair daquilo que é a zona de conforto, ter que avançar, ter que sair da procrastinação, da preguiça, enfim, todo um conjunto de dinâmicas que ao longo do meu trajeto eu tenho vindo a descobrir e a desenvolver uma opinião muito específica. Por vezes é necessário mesmo usufruir da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é aquilo que nós construímos com dedicação, com propósito, às vezes já é até uma herança, um legado da nossa família, e que é necessário, é útil nós podermos honrar aquilo que a nossa família já nos deixou, seja de aprendizagem, seja numa forma mais positiva de poder
avançar e partilhar com o mundo. E ao fim e ao cabo, eu de tudo quanto eu tenho feito, sempre chego nesta consideração. Eu sou o Tiago. Mais do que todas as outras circunstâncias, por acaso, o meu primeiro e segundo nome é Tiago Moisés. O meu pai, quando colocou este nome, foi para ter de liderança, para ter a teimosia e a perseverança suficiente, tal como Moisés teve, para tirar o povo do deserto, não é? Naqueles tantos anos. E tenho descoberto ao longo da minha vida que tenho essa tendência para ser justo, para ser perseverante, às vezes até mesmo também teimoso, que também é necessário, embora uma teimosia sempre a colocar para o equilíbrio. E esse sou eu, sou essa pessoa que está continuamente na busca de uma forma mais fácil, mais acessível, mais possível de nós vivermos neste mundo de forma mais integrada, de forma mais satisfatória. Aquilo que eu venho a notar, não sei se concorda, mas há muito esta dinâmica quase de imposição, de obrigação, que nós temos que ser como os outros. Nós, se não formos empreendedores, já estamos a perder. Se nós não formos alguma coisa que está na moda, já não está a funcionar. E eu acho que é necessário, na nossa sociedade, há espaço para todos. E há até pessoas que eu tenho vindo a conhecer que são empreendedores em circunstâncias menos conhecidas. Eu conheço muitas mulheres que são empreendedoras domésticas, são empreendedoras do cuidado, do bem-estar dos filhos, e não deixam de ter também uma atividade profissional no sentido mais tradicional da palavra. Portanto, o empreendedorismo, a circunstância daquilo que é a dor, daquilo que é o sofrimento, daquilo que é a superação e a vitória, é aquilo que ao fim e ao cabo já me tem vindo a dedicar bastante o meu tempo, e sempre neste propósito. Como é que nós podemos dar respostas mais acessíveis e rápidas a quem procura alívio, alento? Então será um bocadinho falar de mim com esta partilha. Sou apenas depois de tudo isto o Tiago. Muito bom. E tudo isso que você falou tem total congruência, né? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Tiago? Que é falar sobre dor e sofrimento. E você falou de alívio. Poxa, eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos, né? E você já falou aí daquela coisa da cobrança, né? Da sociedade, todo mundo, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E mais do que de todo mundo, mais de si próprio, né? Aquela autocobrança. Então eu já vou emendar na primeira pergunta, que é até o título da nossa live, né? Qual a diferença entre dor e sofrimento, né? Sim, há aquele velho clichê, aquela palavra muito, muito batida, que é a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. E porquê? O sofrimento vem como parte de uma narrativa. É construído muito com aquilo que é o nosso diálogo, aquilo que são as nossas crenças, os nossos princípios, os nossos valores. Se nós tivermos e considerarmos que uma emoção, de forma geral, dura 90 segundos, aquilo que a perpetua, aquilo que a amplifica, aquilo que a mantém, é o nosso pensamento. O pensamento gera o sentimento. Então, se nós fôssemos a ver, o ciclo é que eu tenho uma emoção, dessa emoção eu vou ter toda uma linguística, e essa linguística, essa narrativa, vai provocar um sentimento. O sentimento é aquilo que perpetua, é aquilo que é narrativa. Então, se eu tiver uma narrativa em que eu vejo qual é aquilo que é o aspecto bom, positivo, dentro de qualquer mal, então sempre eu vou encontrar uma parte útil, boa, que me vai trazer um recurso. Então, a maior diferença que eu colocaria é que a dor é uma circunstância de ação direta daquilo que é a incidência, daquilo que é a consequência de uma qualquer circunstância que acontece sobre o meu ser e que provoca um desconforto. O sofrimento é a manutenção do desconforto através da narrativa que eu mantenho para mim próprio. Tiago, você falou que era um clichê, mas para mim foi novidade o que você falou. Que Okay. A dor é inevitável e o sofrimento é opcional.
eu já entendia isso, mas não dessa maneira como você colocou, de forma bem simplificada, né? E agora você está falando. Primeiro você falou alguma coisa de 90 segundos, eu não entendi o que é 90 segundos mesmo? A emoção. Portanto, a nossa emoção é um ciclo. É como se fossem estas ondinhas. Nós temos o ciclo, está aqui no máximo e depois ele desce. Temos Dura outro 90 ciclo e depois segundos. desce. Exatamente. Claro que Uau. depois pode manter mais tempo, dependendo se é a raiva, se é o medo. São outras questões. Mas, em regra, 90 segundos é o que dura uma emoção. Então, aí você falou que existe uma narrativa dentro da nossa mente, vamos chamar assim, da nossa cabeça, nosso cérebro. Aí se você quiser especificar, você especifica melhor. Mas existe uma narrativa que fica... narrativa é uma conversa, né? Existe Uhum. uma conversa, uma narrativa dentro da nossa mente com a dor, que deveria ser algo mais, vamos dizer assim, rápido, é que nem dor do parto, né? Tem aquele Sim, tempo de dor, mas nasce o nenê, acaba a dor. Não é para ficar, acabou, depois que nasceu, acabou a dor, não vai ficar aí sim. depois, né? Até Durante um mesmo, período. sim. Agora, Até o mesmo. sofrimento é prolongado, então, não é isso? Exato, porque aqui tem, até mesmo na parte do nascimento e do parto, uma das circunstâncias que nós fazemos com a hipnose é a gestão da dor. Então, nós podemos modelar aquilo que é o nosso entendimento, a nossa sensação de dor, para que ela possa até ser confundida com o prazer, com satisfação, com conforto. Porque muito daquilo que é dor e aquilo que é a nossa janela de identificação dessa realidade tem a ver com aquilo que é o nosso percurso, com aquilo que são os nossos referentes, os nossos significados. Se nós estivermos numa dinâmica em que já estamos a antecipar tudo quanto pode ser história negativa da nossa avó, da nossa mãe, da nossa tia, da nossa amiga, vai fazer então essa construção de uma crença. E essa crença não precisa ter uma representação real. Pode ser só simbólica e pode ser só imaginária. Quando o simbólico e o imaginário estão aqui a criar uma forma de ser e estar, nós vamos sentir uma dinâmica de dor que pode ser um 3, como se fosse um 30. Então, o que é que acontece? Nós podemos efetivamente, logo, primeira circunstância, que até, deixa-me aqui só, foi aqui a núbia, não é? Que a núbia está aqui, qual é a técnica para não sofrer? Aquela sugestão que eu daria inicialmente é aceitar. Quando nós aceitamos, automaticamente o nosso sistema sabe que foi identificado o que está a colocar, a criar desconforto. Então nós vamos estar logo com o nosso foco numa possível construção de solução, num princípio de solução. Quando nós não aceitamos, ou seja, quando nós entramos num momento de resignação, o sofrimento surge. Porquê? Porque a resignação, ao contrário da aceitação, quando nós aceitamos, identificamos, constatamos que está, que existe. Quando nós resignamos, já estamos numa dimensão de considerar que não temos recursos, não temos habilidades, não temos capacidades, fomos vencidos. Então aí tem o sofrimento. Quando nós estamos no parto, o que é que acontece? Quando nós estamos a identificar o nosso sistema emocional, psicológico, físico, que existem recursos, que existem habilidades, que existem competências e que elas vão estar todas num sentido só, que é de criar a solução e de ultrapassar aquela dimensão que está ali naquele instante, o que é que acaba por existir? O foco numa circunstância, que é esta sensação desagradável vai-me trazer aquele bem que eu estou a antecipar há 7 ou há 9 meses, e isto já no período de gestação. Quando nós não falamos que a pessoa se calhar já está há 10 anos, ou 5 anos, ou 1 ano, numa circunstância só do sonho de ter um bebê, uma criança, um filho. Então, quando a pessoa liga a dinâmica de desconforto àquilo que é o objetivo, então nós temos a dor. Quando nós desfocamos do objetivo e nos resignamos, aí temos o sofrimento, que é uma quebra naquilo que é a nossa expectativa por antecipação daquilo que está a correr mal. Faz sentido assim? Faz sentido. Então,
o resignar é a resistência àquele sofrimento, daquela dor. Então a pessoa fica resistindo ao invés de aceitar, como você disse. Né? Ou seja, sim, O que se resiste persiste, exatamente. continua. É Aqui eu isso? só colocaria na sua fala este pequeno detalhe, eu concordo naquilo que diz e está muito bem, eu só colocava este pequeno detalhe, que é a resistência ao óbvio, a resistência ao obstáculo. Então, quando a pessoa assume este é o obstáculo, o corpo pode começar a funcionar. Quando a pessoa resiste ao obstáculo óbvio e cria um outro, então nós estamos com um sentimento de desagrado, de desconforto sobre uma circunstância simbólica ou imaginária. A dor dá-se quando nós focamos e dizemos, ok, este é o real, dor. O sofrimento é quando nós temos depois outras dimensões, que é o simbólico e o imaginário. Então é a resistência a simplesmente constatar e aceitar o real, sem Eu posso usar substituir esse pelo simbólico. exemplo. Eu posso dar um exemplo no caso. A gente teve até pouco tempo, por causa da pandemia, Uhum. muitas perdas, né? Muitos entes queridos. Acho que é difícil alguém não ter perdido alguém próximo, né? Então, muitos sofreram e muitos talvez, Tiago, estejam sofrendo ainda até Uhum. hoje. Sim. Então, isso encaixa dentro dessa questão, porque o fato de talvez não aceitar essa perda, como é que você vê isso? Bem, aqui há um modelo que põe 5 estágios nessa circunstância do luto. Uma delas é o aceitar, a outra que vai, que é o negociar, a negação, enfim, um conjunto de etapas. O que é que acontece? Muitas das vezes nós temos que ver aquilo que é o desejo e o objeto do desejo. E nós às vezes temos alguém que é a representação, não só a real, que é a pessoa, mas também a simbólica e a imaginária. Então, se a pessoa que nós estamos efetivamente, porque tivemos essa perda, nós estamos a chorar, nós estamos a fazer o luto da parte real, física, que deixou de existir, ou da parte simbólica, ou da parte imaginária. Então, se for num sentido imaginário, eu estou aqui a projetar tudo o que eu poderia ter vivido e a sensação de ter perdido o que eu não vivi, que na prática se calhar eu não ia viver. Porquê? Se a pessoa continua agora viva, e nós temos a sorte de ter muitas pessoas à nossa volta, vivas, e que de um momento para o outro, seja por pandemia ou outra circunstância, podem deixar este plano. Nós não estamos muito preocupados ou focados se eu estou a perder uma oportunidade fantástica com aquele jantar, com aquele churrasco, com aquele convívio. Mas se a pessoa falecer, o meu imaginário vai começar então a projetar no futuro todas as dimensões que eu perdi dos convívios que eu não iria, mas que eu imagino que iria. Outra coisa é o simbólico, que é que a pessoa representava internamente para mim. O que é que ela tinha como meio, como objeto, para que eu pudesse manifestar o meu desejo. Então nós temos 3 dimensões. Aquilo que é falta efetiva física da pessoa, e esse é um. Temos a dimensão simbólica do que é que ela representa em mim, e temos depois aquilo que é a representação imaginária, que é o que é que eu faria no futuro e o que eu perdi de vida no futuro. Então a maior parte das pessoas que está nesse sofrimento está muito mais naquilo que é o domínio imaginário daquilo que a pessoa perdeu, porque não vai ter a pessoa disponível para viver. Quando na realidade a pessoa não perdeu nada a não ser aquilo que está na imaginação. O que é que a pessoa ganha? E aqui entramos na dor. Ganha que até à existência da pessoa eu tenho um conjunto de memórias, um conjunto de realizações, um conjunto de circunstâncias que a pessoa partilhou comigo. Primeiro, eu posso então dizer, ainda que eu tenha perdido a existência física da pessoa, eu guardo em mim todas as experiências que nós vivemos e que eu me tornei mais rico, mais sábio, mais tudo o que eu possa aqui querer colocar, porque eu convivi com a pessoa. Na dimensão simbólica, eu posso então dizer que é como esta pessoa existiu
numa forma vivencial comigo, partilhou a vida dela comigo, simbolicamente eu posso guardar aquilo que a pessoa representa na mesma, não numa vivência já real, específica, de maior convivência, mas naquilo que eu posso internamente preservar dela. Então, primeiro, a pessoa só morreu fisicamente, simbolicamente continua cá dentro de mim, enquanto eu for vivo a pessoa existe. No imaginário, se eu começar então a alterar o meu imaginário daquilo que eu perdi para aquilo que eu posso ganhar nesta experiência para com todos os outros seres humanos, então se calhar na próxima passagem eu não vou ter um sofrimento pela existência da oportunidade perdida. A maior parte das pessoas está a chorar a oportunidade perdida, que neste momento está a ser desperdiçada com todas as outras pessoas que continuam neste plano. Porque nós só focamos a oportunidade perdida com aquela pessoa que passou, esquecendo a experiência vivida e o simbólico interno que nós preservamos. Então é importante que, sim, a dor é inevitável porque nós vamos sentir a separação, vamos sentir a falta física, vamos sentir a quebra de rotina, vamos sentir todas essas dimensões, mas aquilo que se preserva é o simbólico, é o vivencial. Todo o resto, a oportunidade perdida, essa é apenas hipotética e está no domínio de hipótese, não no domínio categórico. E é aí que está, pelo que eu estou entendendo, o X do sofrimento, porque se cria vamos chamar de tempo psicológico de futuro, se imaginando, como você falou, o que poderia ter feito e não fez, ou o que faria no futuro ainda se tivesse. Isso a gente está falando de situação de luto, Tiago, mas eu acho que isso vale para muitas situações, né? Dá para a gente fazer várias analogias também. Mas esse tempo psicológico, então, onde a gente deixa a nossa imaginação ir para o futuro ou também ficar indo para o passado, pelo jeito isso é muito nocivo, né? Sim, porque aqui, vamos ver, é a tal narrativa que nós estávamos há pouco a falar. Qual é a novela que a pessoa está a desenvolver internamente? E esta dinâmica da perda potencial é aquilo que depois gera a ansiedade. Porque o que é normal no nosso sistema é nós sentirmos a ânsia, que é aquela dinâmica que nos motiva, que nos faz avançar, querer, construir. Tudo isso é ânsia. Quando nós não temos um meio de poder aplicar aquilo que nós temos para aplicar, vem a circunstância da ansiedade. Então o que é que acontece? Nós estamos meio que divididos em que os nossos pés, a nossa base, está no passado. A nossa cabeça está no futuro. E o nosso coração fica aqui no meio. Aqui no presente. Como o coração fica sem base e também sem a razão, o coração fica aqui meio angustiado. Então é essa angústia, essa sensação de vazio, de despertencimento, de desconexão, que significa que os nossos pés estão no passado, a nossa mente está no futuro, o nosso coração está no presente, e então nós não conseguimos ter uma linguagem interna que nos permita dizer, ok, tudo quanto tu viveste, qual é a parte boa? Tudo quanto tu estás a viver, qual é a parte boa? Tudo quanto tu queres construir, qual é a parte boa? E fazendo uma pergunta, dentro deste mal, qual é o bem que existe? Dentro deste desafio, qual é a sabedoria potencial? E como o ser humano está a viver num imperativo hipotético e não num imperativo categórico, como a pessoa faz alguma coisa na hipótese de receber alguma, ela está sempre a fazer para receber. Dito de outra forma, a pessoa podia escutar para compreender, mas está habituada a ouvir para responder. Então, eu quando estou numa interação, estou muito mais focado naquilo que eu tenho para responder do que aquilo que eu posso compreender. Então eu vivo num imperativo hipotético. Quando aquilo que é desejável é viver num imperativo categórico. O que é que isto significa? Uma coisa é a constatação, outra coisa é a avaliação. Eu posso constatar que esta é a realidade e posso avaliar que a realidade é desconfortável.
mas não impede nem altera nada que a constatação da realidade é a realidade. A avaliação que eu posso ter dessa realidade é que me vai colocar a oportunidade de fazer uma escolha. Eu vou criar pensamentos desnecessários que me vão produzir stress, fadiga mental, emocional, psicológica, ou eu vou construir pensamentos, linguística, toda a dinâmica, imagem, som, sensação, que compõe todo o nosso imaginário e que me vai criar uma sensação positiva de superação, de capacitação para superar um desafio. E aí focando que é não resistir, como há pouco você estava falando, não resistir. E aqui neste caso é aceitar incondicionalmente aquilo que existe e tomar a decisão. E não confundir aceitar com resignar. Porque muitas das vezes, quando muitas pessoas estão a falar, aceita, antes estão a dizer, ou melhor, a querer comunicar uma coisa e a dizer outra, que é resigna. Isso passa, o tempo cura. Resigna. Não, e aqui é aceita, ou seja, constata o que está a acontecer e o que é que está a provocar em ti. Se nós constatarmos, podemos decidir. Se nós nos resignarmos, vamos dar o começo para o sofrimento. Ou seja, é o que é, né, Tiago? Não dá para ficar ali criando-se narrativa, hipóteses, como você falou, no campo hipotético, e avaliando se isso vai ser melhor ou pior, se poderia, se não poderia. Se a gente ficar nessa situação, nessa condição, pode gerar medo também, né? A pessoa começa, em determinadas situações, a ter medo de alguma coisa, porque ela já cria o medo na mente dela, e isso leva ao sofrimento e vai levar a ter o estresse, né, também. E você falou uma solução aí, né, que eu peguei assim, ver se eu estou certo, que é fazer pergunta para si mesmo, né? Isso é uma grande arma, vamos dizer assim, né? Quer dizer, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou pensando tão negativamente? Porque, obviamente, o sofrimento ele sempre vai levar para uma ideia negativa, né? E aquilo que é negativo suga força, né? Tira energia. É esse questionamento, né, Tiago? Quer dizer, as pessoas talvez não percebem, nunca falaram para elas o quão é importante fazer esse autoquestionamento, né? Sim, aqui numa primeira fase, e eu lembrei-me agora, há um livro muito interessante que é The Book of Affirmations. Em vez de ser Affirmations, é Affirmations, ou seja, afirmações. E esse livro propõe que, a seguir a nós identificarmos essa questão, como estava aqui a partilhar e a tomar esta tomada do que eu tinha partilhado, nós temos que identificar qual é o obstáculo. E depois de identificar o obstáculo, vamos então ver qual é a potencial solução, que será um princípio. Então, de onde é o meu ponto de origem? Eu venho de onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir. E depois, e não sei se você partilha esta sensação, eu tenho partilhado com algumas pessoas e partilho também consigo e com quem está aqui a ver. Se nós afirmarmos assim, poxa, como é que eu consigo ser tão inteligente? Poxa, como é que eu consigo ser tão inteligente? E começo aqui a repetir, como é que eu consigo ser tão inteligente? Aquilo que eu noto é uma certa estranheza inicial. Porquê é que eu estou a dizer como é que sou tão inteligente? Mas como é que eu sou tão inteligente? Porquê é que eu estou a dizer que sou tão inteligente? Mas se eu já for e disser, agora o oposto, poxa, que aquilo até quando nós falhamos, né, quando cometemos um erro, pensa logo, poxa, mas como é que eu posso ser tão parvo? Poxa. Parece que quando eu digo esta fala de mas como é que eu consigo ser tão parvo? O meu sistema de tão habituado àquilo que o mundo está a dizer, que eu sou falho, que devia sair da zona de conforto e que tenho que ser empreendedor, todo esse mundo, parece que quando eu digo como é que eu consigo ser tão parvo, parece que entra tão facilmente, como se fosse um fluir. Mas já quando eu digo, mas como é que eu consigo ser tão inteligente? Já exige um certo trabalho do meu organismo. Porquê? Falta de hábito, falta de treino.
Então, se eu consigo perguntar ao meu sistema e dizer, pomba, caramba, como é que eu consigo ser tão parvo, pá? Poxa, errei outra vez. E o meu corpo vai dizer, tu consegues ser tão parvo porque, olha, lembra daquela altura, e da outra lá, e lembra daquela pessoa. Então, é um dominó. Eu joguei a peça de ninguém. O dominó vai caindo. Então, se eu agora fizer um dominó positivo e começar a perguntar, poxa, como é que eu consigo ser tão inteligente? E até dar um sorriso, até colocar o peito para fora, o ombrinho, queixa erguida, aquela posição de poder. Então, o nosso corpo, o que é que ele vai fazer? É o mesmo sistema. Só que eu vou mudar da polaridade negativa para a positiva. Então, se eu fizer esta afirmação, esta dinâmica de perguntas para o meu corpo, para o meu sistema, no sentido positivo, eu vou dizer, poxa, mas como é que eu consigo ser tão forte? Caramba, como é que eu consigo ser tão inteligente? E o meu corpo vai buscar da mesma maneira. Você consegue ser inteligente porque, olha, lembra daquele livro, lembra daquela pessoa, lembra daquele desafio, olha, foi por causa disso e daquilo. Então, esta forma de entrar dentro da espiral da superação, o método é mesmo, a mesma, igualzinho a entrar na espiral da depressão, na espiral do sofrimento. Então, é primeiro uma atitude, uma escolha, uma determinação. Se eu fizer boas perguntas, se eu fizer perguntas de como eu sou tão capaz, tão forte, tão inteligente, o meu corpo vai buscar, vai dar o retorno daquilo que eu estou a perguntar. Se eu perguntar coisa negativa, aí vai dar coisa negativa. Poxa, porque é que eu não tive aquela conversa? Porque é que eu não disse que amava? Porque é que eu não abracei? Eu posso fazer que é, caramba, eu agora senti um abraço. Epá, agora aquele abraço fazia mesmo falta, mas a pessoa já não está cá. Como é que eu vou fazer? Então aí pode ser que é a pergunta, bem, quantas vezes é que eu abracei aquela pessoa especial? Poxa, então abracei no Natal, abracei no meu aniversário, até mesmo quando ela não estava à espera. Então, naquele momento que há a dor da perda, eu, através desta pergunta, que eu vou recordar todas as vivências de um abraço ou de outra experiência que eu queira. Mas também no mesmo momento eu posso ser, caramba, o abraço que eu já não vou poder dar, a palavra que eu já não vou poder dizer. Então o que é que muda? Uma atitude e uma escolha. Se eu fizer esta pergunta naquilo que efetivamente é positivo, o corpo vai lá. Se for no negativo, é a mesma coisa. Claro, no negativo, na nossa cultura, há mais hábito. Eu não sei precisar qual é a tribo. Eu digo sempre que é uma tribo brasileira, embora eu não possa ter a certeza, mas que é este relato. Nessa tribo, ela tem um hábito que ensina as crianças e os adultos fazem. Quando se magoam, em vez de ser como os ocidentais e todo mundo que nós conhecemos ao fim e ao cabo, que quando magoa o dedo a gente faz certo? Toda a circunstância encolhe. Nessa tribo, o que fazem é exatamente ao contrário. Parece uma tolice. Dá risada. É, porquê? Ao dar a risada, todo o sistema imunitário vai ter oxitocina, serotonina, toda a circunstância, endorfina vai subir. Cortisol, noradrenalina, a adrenalina vai baixar. Então o sistema imunitário não fica deprimido, todo o sistema reage mais rápido, todo o emocional reage mais rápido, a sensação da dor vai ser menor e a recuperação mais rápida. Porquê? Porque naquele momento a pessoa está a usar aquilo que é uma ferramenta de acesso fisiológica, na mesma maneira que é, se eu tiver todo encolhido, cabisbaixo, cabeça baixa, eu vou ficar triste, mas se eu tiver aquela postura, né, até pode ser com aquela, eu vou ter todo esse acesso. Então, a pergunta é esta: ainda que possa estar a doer, qual é a escolha? Nós vamos olhar para aquilo que nós queremos obter, vamos querer honrar a memória da pessoa que viveu connosco, ou queremos enviar uma energia triste, cabisbaixa para aquela pessoa, para a memória dessa pessoa. Então é uma escolha, é uma atitude. Se nós tivermos a atitude certa, é impossível manter-nos numa circunstância negativa durante muito tempo, porque a oscilação é natural, a permanência é não. O que você está dizendo para a gente é que
o sofrimento é uma escolha também. A gente acaba consciente, acho que mais até inconscientemente, porque Uhum. acho que conscientemente não tem como alguém escolher, não, eu quero sofrer, eu quero ser infeliz, eu quero ser desesperado, eu quero ser ansioso. Acho que Sim. isso não é a consciência. Isso é uma inconsciência, mas que parece que às vezes as pessoas estão tão habituadas, e você falou do hábito, né? Elas estão tão habituadas a esse padrão, a esse comportamento, que talvez elas não conseguem aceitar o afirmativo, né? Mas Uhum. elas muito fácil aceitam o negativo. Mesmo se talvez Sim. falarem para ela, cara, você é uma pessoa sensacional. Aí ela olha e fala: não, mas eu não sou essa pessoa sensacional, porque eu perdi isso, porque aquilo não deu certo. E ela Sim. começa a trazer a memória do que tem um livro que eu li que chama Corpo de Dores, né? Porque o corpo Uhum. tem memória, né? As Isso. nossas células têm memória. Então, o corpo de dor traz para elas memórias negativas e ela dá razão a essa narrativa negativa e não aceita, ou seja, ela escolhe errado, não é isso? Sim. Até porque há a sensação de ser falso. Ou seja, quando a pessoa entra numa dinâmica fora daquilo que está habituada, fora daquilo que é a rotina dela, ela vai ter uma sensação que está a ser falsa com aquilo que é. E é muito mais fácil sentir que está a ser genuíno quando tem aquele comportamento tradicional, da cultura, do hábito. Então, a primeira barreira é a pessoa entender, sentir que está a ser falsa. E esta pessoa não sou eu. Mas como é que eu posso agora ser positivo no momento desta dor e desta perda? Primeiro ponto. Cara, demais isso aí que você está falando, demais isso. A pessoa, ela achar que o genuíno é ser sofredor, né? Ela Exatamente. achar que tem que sofrer. Bom, desculpa, Sim. continue. Tanto é que, há 40 anos, talvez assim, sim, 40 anos, ainda existia aquilo que aqui em Portugal se chamava as carpideiras. Não sei se aí no Brasil também tinha o mesmo nome, Tem, ok? tem. Isso Então, o mesmo. que é que acontece? Eram profissionais que eram contratadas para que pudessem fazer todo o choro, todo o pranto, para ver que a pessoa era reverenciada, que era importante e que nós íamos sentir a falta da pessoa. Então, não é assim há tanto tempo, só que agora aquilo que era externo passou a ser mais interno. Nós entendemos que nós temos que sentir muito, muito profundamente, porque senão é uma falta de respeito, é uma falta de reverência. Então é uma falsidade, é uma circunstância descontextualizada culturalmente. Vencer isto é cultural, claro, mas tem esta dinâmica depois da sensação de ser falso, de não estar a ser genuíno. O que é que aqui depois é necessário? Aquilo que eu tive aqui a falar é numa primeira instância para que a pessoa está ela própria a falar com ela mesma e poder ter este diálogo. Outra coisa é se nós estivermos com alguém que sofreu uma perda. Aí oscila um pouquinho na minha sugestão. Primeira circunstância, se nós estivermos com alguém, é não validar, não é questão de validar, não é questão de dizer sim, está certo, você pode chorar muito e fazer. Não é validação, mas sim é o aceitar incondicional. Ou seja, eu compreendo, eu acolho aquilo que é a dimensão, a gama de sentimentos e emoções que tu me estás a apresentar. E que eu entendo como lícito e natural tu teres espaço para poderes manifestar toda a gama de sentimentos. Então, eu acolho o que tu sentes. Eu aceito o que tu apresentas. Então é este primeiro que é aceitar e acolher. Para quê? Para que a pessoa não sinta que tem que aumentar o nível, aumentar a dose, a intensidade. Para quê? A pessoa precisa do seu tempo e do seu espaço. E se realmente, daquele jeito, naquele momento, a pessoa consegue ventilar, consegue escoar toda a circunstância que ela sente, muito bem, vamos acompanhar e acolher. Primeira instância. E depois, então, vamos acompanhar e direcionar. Então, sim senhora, aceitação
incondicional, a pessoa sente o que sente, demonstra como sente, acompanhamos e depois então direcionamos. A melhor forma de fazer direcionamento é, com aquilo que a pessoa nos está a comunicar, fazer perguntas. E então será algo deste género. Ok, então perante esta circunstância que você está a sentir, o que é que parece que você agora pode fazer para esse objetivo que você tem? Então fazer este direcionamento. Acompanha e direciona. O que é que parece para si que possa ser feito? Não sermos nós que vamos com solução, mas sim vamos dar voz para que a pessoa possa ser auxiliada a pensar. Porquê? Nós muitas das vezes, naquele momento, bloqueamos, como se fosse um congelamento. Nós temos esta luta ou fuga, não é? Ou atacamos, ou fugimos, ou então ficamos ali como se fosse congelado. Então nós vamos dar este descongelamento, esta dinâmica, este retorno ao processamento dinâmico de informação, que é ajudar a pessoa a pensar. E para ajudar a pessoa a pensar, a melhor coisa é fazer perguntas. E essas perguntas, bem, há muita forma. Eu sugiro sempre esta. Qualquer afirmação que nós queiramos dizer a alguém, coloca um ponto de interrogação no final. Ou seja, se eu for dizer, vá que isso vai passar, a pessoa vai sentir, vai passar, mas isso já eu sei. Eu já sei que vai passar, mas agora está a doer. Então até e você acha que vai passar? E então se calhar a pessoa pode dizer, claro que vai passar. Até e como? Fazer toda a pergunta, o acompanhamento e o direcionamento. Para quê? Para que a pessoa possa sentir que é merecedora, que tem tempo, que tem espaço. Para quê? Para fluir todas as emoções, todos os sentimentos, todas as dinâmicas daquilo que faz sentido para ela naquele momento poder partilhar, poder ventilar. Então aí nós podemos fazer parte daquilo que é a construção da superação. Porquê? A maior parte das pessoas, quando isto para já não se prepara, não é? Quem é que se prepara para a partida de alguém? Quem é que se prepara para o que nem sequer tem os seus assuntos tratados? Quanto mais todo o resto. Então, primeiro é a preparação. Ninguém está preparado para isso. Mesmo estando, a questão depois é esta. Qual é que é a mesma alternativa ao sofrimento? Se calhar a pessoa nem sequer sabe. Se calhar só tem uma coisa que é assim, quando acontecer, eu resolvo aquilo que agora resolvo, só há o sofrimento. Só pode doer, só posso estar a lastimar, tudo acabou. Se calhar há o superar. Se calhar naquele momento, falando na zona de conforto, é bom ter uma zona de conforto que nada mais é que tudo quanto a pessoa construiu. É que a maior parte das pessoas, talvez esquecido ou por outra dinâmica, se calhar nem lembra que a zona de conforto é a nossa construção. É o sofá lá de casa. E quando nós temos lá em casa, na nossa sala de estar, nós vamos colocar uma caixa de fruta ou vamos colocar um sofá fofinho que nós vamos sentir descansados, confortáveis. E a maior parte das pessoas esquece que tudo quanto nós construímos, tudo quanto foi o nosso percurso, todos os nossos amigos, todos os nossos conhecimentos sociais, profissionais, toda essa rede é a nossa zona de conforto para onde nós podemos simplesmente, quando não temos força, simplesmente sem medo de ataque. Isso, respirar. Sem medo de ataque. Poder estar sem blindagem, sem armadura. E essa zona de conforto é muito importante criar. Porque se não criarmos, vamos ter duas zonas muito chatas. Zona de desmotivação, zona de confusão. Então, para que nós não possamos decair para a zona de desmotivação, que é nem aquilo que eu sei fazer bem faço, ou para a zona de confusão em que eu faço 1000 coisas mas não termino nenhuma, é bom que eu possa ter uma zona de conforto onde eu vou visitando a zona de desconforto para aumentar o conforto. Como quem diz, aumentar a capacidade, a habilidade, a competência e o merecimento. E aqui é bom, há uma ferramenta que eu sempre gosto de colocar, que é PCM, que é quanto é que eu tenho de possibilidade, quanto é que eu tenho de capacidade, quanto é que eu tenho de merecimento. Porquê? Se eu posso, certo? Se eu sou capaz e se eu mereço, o que é que impede eu de concretizar? Agora, se eu sinto que não mereço,
Se eu sinto que não posso, ou se eu sinto que não sou capaz, aí é como um banquinho daqueles 3 pés, não é? Vai cair. Porquê? Uhum. Não tem apoio. Então, se eu posso, se eu sou capaz e se eu mereço, então fica muito mais fácil de eu construir uma estratégia de superação. Sempre baseando, sabendo que no final do dia eu vou ter uma zona de conforto onde eu posso descansar o meu corpo, a minha alma, a minha essência, com pessoas que não vão atacar, que me vão dar tempo e espaço. E nesta circunstância, entre a dor e o sofrimento, se nós tivermos ao nosso lado as pessoas que escutem para compreender. E aquilo que nós temos mais é pessoas que ouvem para responder. Então, se nós tivermos à nossa volta pessoas que escutam para compreender, então fica muito mais fácil a superação. Não sei se você tem esta experiência. Está a ver assim, quando nós estamos com um desafio e estamos a dizer para nós, tem calma, tem calma, tem calma. E se vier alguém ao nosso lado e que diz, olha, tem calma, sabe o que é que acontece? Normalmente são 11 minutos para ter calma se eu tiver a repetir para mim. Mas se o outro vier e diz tem calma, são 22. Aumenta. Porquê? Aumenta. Porquê? Porque vai fazer com que eu diga cá dentro, então, mas você acha que eu já não sabia, eu já não estou a dizer que tenho calma para mim próprio, mas então você não sente a minha dor, você não sente o meu sofrimento, você não sente a minha realidade, você vem aqui e isto já passou, isso o tempo cura, vem com essa coisa, toda esta circunstância que surge. Porquê? Volta a narrativa, né? Na Ora, aí cabeça está. negativa e ficar conversando com essa narrativa, né? Isso, porque aí depois vai cair omissão, generalização e distorção. Então nós vamos omitir certas circunstâncias que todos veem, mas nós não. Vamos omitir. Outras nós vamos distorcer. Vamos ver exatamente ao contrário. Vamos até generalizar. Eu já não consigo viver mais. E isto já não faz sentido para mim. Porquê? Aqui já não sou eu que estou a falar. Seria para outra live talvez, mas aqui tem a ver que é a minha infância. Se eu por acaso não tiver tido o apoio, nos 2 anos, 3 anos, vou ter um tipo de necessidade. Mas se for numa circunstância mais para a frente em que eu já sou autónomo, mesmo que a pessoa me falte, mesmo que a pessoa não esteja, eu já sei que eu com 7 anos posso ir pedir ajuda para alguém, posso ir na casa da vizinha, até eu sei que vou ter recursos. Mas se for nos 2 anos, eu vou me sentir abandonado, desorientado. Então se for com o bebê, em que o bebê está no berço e que chora, 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 adormece e ninguém vai, acorda, chora, 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 adormece e ninguém vai, vai se tornar numa pessoa que tendencialmente não vai falar com os outros, vai colocar para dentro. Porquê? Ela não percebe o porquê, porque era bebê. Como era neném, como é que ele vai compreender que naquela altura, porque ninguém acudiu, ninguém foi dar colo, ninguém acolheu, e ele aprendeu que não vale a pena estar a falar, estar a partilhar com ninguém. Então é aqui que entra uma compreensão mais profunda, que efetivamente não há culpa. A pessoa, quando não partilha e não fala, muitas das vezes não tem uma culpa consciente. Tem uma aprendizagem subconsciente, porque quando estava no berço, não conseguiu, não teve apoio. E vamos ver, e a culpa é dos pais? Não, por vezes, o que é que acontece? A mãe estava a aquecer o leite, a mãe foi fazer uma coisa entre o vai e o vem, a criança ficou naquela dinâmica, o que é que me vai acontecer? Então, tudo isto depois vai no desenvolvimento daquilo que é a nossa essência, as nossas formas de comportamento. E quando nós compreendemos tudo isto, o que é que acontece? Com a compreensão vem uma coisa muito simples. Se nós compreendermos, conseguimos resolver. Quando nós resolvemos, podemos viver do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Então é essa a parte essencial, sempre a colocar. O sofrimento só existe quando nós sentimos que não há volta, que não há solução. Há um estudo que fizeram em que colocaram assim um leitãozinho pequenino com 2 diferenças. Uma que teve acompanhamento da progenitora e outro que foi tirado bem cedo. Então o teste era numa piscina, colocar o leitãozinho dentro da piscina e lá no meio da piscina depois tinha um tijolinho, um socorro que eu podia com a patinha subir para cima do tijolo e sair da piscina. Então,
aquele que teve com a mãe mais tempo era lá colocado, andava lá, muito, ai, 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 ai. Se ele descobrisse o tijolinho, a partir desse momento, sempre que ele era colocado na piscina, voltava ao mesmo sítio, ia para o tijolinho e saía da piscina. Aquele que não conseguia descobrir e que tinha apoio do humano para saber onde é que estava o tijolinho, a partir desse momento estava sempre a ir para o tijolo, saía sempre da piscina. Aquele que sempre foi acompanhado pela mãe teve sempre esta capacidade. Aquele que foi retirado bem cedo da mãe, mesmo descobrindo por acidente, a próxima vez que era colocado na piscina, entrava em aflição novamente. Mesmo que o humano mostrasse onde estava o tijolinho, ele voltava à aflição. Então, é esta dimensão de nós termos apoio, e nós somos animais gregários, com tendência, com necessidade para estar com outros seres humanos, e também com seres que às vezes nós humanizamos. O bonequinho, o animalzinho. Então nós temos esta necessidade gregária de pertencer. E o ser humano, para pertencer, expõe-se às circunstâncias mais fantásticas, só pela circunstância de pertencer. E se nós pertencemos a uma forma que, quando há uma perda, tem que se castigar, quando há uma falha, tem que se penalizar, nós, para pertencer, vamos manter nesse ponto. E vai ser extremamente difícil, enquanto não houver compreensão, extremamente difícil da pessoa poder superar. Tal como este leitãozinho, como ele não teve a circunstância de apoio afetivo e emocional por parte da mãe, mesmo sendo exposto à solução mais que uma vez, ele entra sempre em aflição na piscina. E às vezes é esta a pergunta. Quantas vezes é que nós entramos em aflição porque nós não estamos com memória daquilo que é a nossa história? Com a memória daquilo que é o nosso legado. E o Jung tem, que é o inconsciente coletivo, que não depende da nossa vivência. Nós vamos herdar toda uma circunstância só por estar em Portugal ou no Brasil, e dependendo da região onde nós estamos, há um inconsciente coletivo. Há uma forma de ser e estar. Nos Estados Unidos, no Texas, havia eu penso que ele era pastor, não tenho a certeza, mas penso que ele era pastor. E ele foi para uma comunidade para falar lá para vaqueiros e convencer de uma dinâmica que era muito importante. E ele tirou o casaco, arregaçou a manga, falou, fez todas as circunstâncias que ele entendeu que era importante, que podia funcionar para transmitir a mensagem. Mas chega uma altura que ele fica mesmo, não há hipótese, e fica preocupado, como é que eu vou resolver isto? E naquele momento, ele então coloca a perna em cima de um banco. E naquele momento, todos dizem, pera, porque toda a gente que está lá no Texas, quando tem uma coisa bem difícil, alça a perna e mete em cima de um faro de palha, de um banquinho, onde quer que seja. Quando ele colocou a perna em cima do banco, aí todos disseram, oi, pera, ele sabe alguma coisa, ele é dos nossos. Então todos passaram a tomar atenção. Então, qual é que é o banco? Qual é que é o ponto que nos une ao outro ser? Se nós encontrarmos um ponto de união ao outro ser, construir uma ponte, então o sofrimento fica numa circunstância diminuta. Porquê? A superação vai ser mais forte. E qualquer âncora, qualquer experiência positiva é e sempre será mais forte que qualquer negativa. Ela tem que existir e ser sentida, notada. Se não for sentida e notada, não vai ser escolhida. Por isso que o exercício de imaginação, Tiago, quando há um sentimento positivo, quando se imagina algo que se deseja e se imagina com detalhes e de maneira emocionada, isso pode gerar âncoras que facilitem alcançar aquele objetivo, né? Aquilo que se deseja. Eu queria voltar um pouquinho, a gente está quase acabando aqui, já passou quase uma hora, hein? Rápido demais. Passou rápido. Mas eu queria tocar um pouquinho sobre hipnose, né? Porque eu sei que a hipnose ela é muito utilizada e é uma ferramenta maravilhosa para ajudar as pessoas. E eu sei que você entende disso.
Como utilizar, fala um pouquinho assim, talvez até de algum caso Uhum. que você tenha, possa falar Olha, aí, de hipnose para ajudar as pessoas a sair de sim, determinados sofrimentos. Aí você pode até dar algum sim. exemplo assim. Então, olha, assim a primeira circunstância que eu falo de hipnose é que todos estão hipnotizados. Todos. Quando é na condução, você parou no stop, o sinal estava vermelho, você virou à esquerda ou à direita. Então, há esta hipnose, esta forma automática de funcionamento. Então, porquê? O nosso cérebro gasta 30% da energia disponível, são gastas por esta máquina fantástica, são 30% que gasta. 30% é muita energia, principalmente para o nosso corpo, que não sabe que está no século XXI. O nosso corpo não tem horário, não tem calendário, não tem É relógio. 30% do corpo inteiro o cérebro Sim, consome, exatamente, é isso? isso Entendi. mesmo. De Tá. toda a energia que o corpo dispõe, são 30% para o nosso cérebro, É para ele muita funcionar. coisa. É muita coisa. Então, para ser mais rápido, ele automatiza. Para gastar menos energia, automatiza. A esse automatismo nós temos que é a hipnose. O que é que acontece? Como isso acontece de forma natural, nós conseguimos utilizar aquilo que é uma tendência natural de forma terapêutica. Então, nós, quando estamos a ver um filme, nós, quando estamos a conduzir, quando estamos a fazer uma atividade prazerosa, todo o nosso sistema vai ter o inconsciente que toma conta da respiração, da digestão, do sistema imunitário. Depois temos o subconsciente que faz o processamento de tudo quanto é informação. E depois temos aquilo que é o consciente que vai ter que é a tomada de decisão. Que é Daquilo pouquinho, né? que é pouquinho, uma fração. Então, nós andamos em sistema automático porque o nosso subconsciente faz tudo, o inconsciente mantém tudo, o consciente só está naquilo que é verdadeiramente importante. Então, este conceito de hipnose, que tem o nome que tem por um erro, porque era o deus do sono, e pensaram que isto era um sono, mas depois mudaram de ideias, mas já não foi a tempo. Então, o que é que nós conseguimos? Com um estado potenciado de consciência, que a hipnose é um estado potenciado. Há pessoas que dizem que é um estado alterado. Eu prefiro dizer que é um estado potenciado de consciência. Porquê? Porque nós vamos conseguir colocar a nossa lupa, o nosso microscópio, onde é mais útil para o nosso corpo, onde é mais útil para o nosso objetivo. Então, mais do que estarmos a ver pelo enquadramento pior, nós vamos ver pelo enquadramento melhor. Em vez de notarmos e processarmos a informação pelo significado pior, nós vamos traduzir para o significado melhor. Então, primeiro nós reenquadramos, ressignificamos. Quando se reenquadra e ressignifica, mudou. Se muda como nós sentimos, se muda como nós vemos, ouvimos, escutamos, temos sensação de sabor, o olfato, todo o sistema, então vamos ter uma experiência diferente, vamos ter uma vivência diferente, vamos ter uma interpretação diferente. Então, ainda que o passado continue a ter acontecido como ele aconteceu, nós vamos olhar para o passado com umas lentes especiais que nos permitem escolher a melhor parte para nós. Então, a hipnose é apenas uma ferramenta terapêutica que nos facilita o acesso a esta capacidade natural do nosso corpo para nós podermos focar naquilo que é mais útil para o nosso objetivo. Através disso, nós podemos ter com transe ou sem transe. Sem o transe, é mais tradicional ser a programação neurolinguística. Porquê? Porque através da linguística, através das palavras que nós dizemos, através das palavras que nós pensamos, nós vamos construir a dita narrativa. Então, a hipnose, ao fim e ao cabo, é um método onde a pessoa facilmente, de forma consciente, consegue ser o autor, o realizador, o ator e ainda o espectador do filme que ele produz para a vida dele. Tirando a melhor parte. Claro, de muitas formas que existe, qual é a parte melhor? Qual é aquela que funciona melhor? Depende da pessoa. Há pessoas que apreciam mais uma forma em que nós fechamos os olhos, fazemos uma contagem, um relaxamento progressivo, e aí vamos a uma circunstância de colocar nas ondas próprias para nós fazermos esta dinâmica.
que pode chegar ao ponto de fazer uma operação, como agora em França já tem acontecido, em que faz uma operação ao coração, peito aberto, sem anestesia, só com o uso da hipnose. Então, o que é? A hipnose é o poder fantástico que o nosso corpo tem de regulação automática, de gestão de processos, de superação, onde nós conseguimos ter a melhor parte, colocar todo o nosso sistema a funcionar para um único objetivo, que é a superação. Todo o resto só pode, e para aqueles que dizem que a hipnose é perigosa, para aqueles que dizem que a hipnose é, enfim, todo aquilo que aparece no filme e nas novelas, ninguém faz o que não quer. O nosso sistema tem uma proteção. Se a pessoa tem um valor contra aquela circunstância, ninguém muda a religião de ninguém, ninguém convence a fazer uma escolha para um lado ou para o outro, a gostar de ninguém, a deixar de gostar, sem que exista na pessoa internamente crenças, valores e princípios que sejam correspondentes àquele objetivo. Ninguém muda aquilo que é a programação base da pessoa se a pessoa não quiser alterar essa programação. Então é completamente tem que ter uma seguro. aceitação, né? Tem que haver uma permissão, né? Isso, permissão, uma autorização. E é esse o ponto. Claro está, se for pessoas que não estão convenientemente preparadas, avisadas, que não tenham o treino suficiente, o que é que pode acontecer? Se correr numa forma mais desafiante, a pessoa que está a acompanhar pode não ter aquilo que é capacidade de acompanhamento e de direcionamento, de sugestão. Então aí a pessoa pode ficar ali em automático e aí dá uma revivência. Então, como está a reviver aquela circunstância, aumenta o trauma, aumenta a consequência. Mas é só se for que não esteja alguém com preparação para fazer o direcionamento e o acompanhamento. Porque de outra forma, completamente seguro, e nós fazemos isto todos os dias sem ajuda de ninguém, não é? Que é o mais complicado. Todos os dias a pessoa está em hipnose. Toda vez que a gente deixa, né, com que o pensamento coletivo ele entre, né, dentro da nossa mente e a gente aceita como verdade, né? Então, quer dizer, Sim. Isso é uma forma de hipnose. Então, por exemplo, a televisão está sempre falando, vamos dizer que a televisão fale todo dia que vai faltar carne, sei lá, tô loucubrando, vai faltar alimento, vai faltar alimento, vai faltar alimento. O que você vai criar na sua cabeça? Meu Deus, eu vou morrer, vai faltar alimento. É uma hipnose. Até na pandemia, não sei se aconteceu aí no Brasil, aqui em Portugal aconteceu, que foi uma corrida ao papel higiênico. Verdade. Até hoje é um caso de estudo que é porque que foi comprar tanto papel higiênico, não é? E foi esta circunstância de um compra e o outro compra também. Então é uma hipnose coletiva. É verdade. Agora, a gente sabe que para mudar um hábito negativo, tem uma forma que é por repetição. A gente repete um novo hábito de forma quanto mais, aí depende de cada pessoa, o nível de repetição que vai ter que ter para que aquele novo hábito ele seja construído de verdade. Mas eu sei também que através da hipnose isso pode ser muito abreviado. Isso é verdade mesmo, Tiago? Como é que você tem algum exemplo para dar, para ficar mais claro sobre isso? Vamos ver. Há um que eu lembro sempre. Há uma senhora que ela veio ter comigo para resolver a questão de roer as unhas. Ela já roía as unhas há uns 40 anos. E nós começámos a sessão, e com a sessão, abre os olhos, imagina, o explicar porque é que está a roer as unhas, porque é que é esse comportamento, e vamos ver. Ela já estava a tentar, sei lá, faz tempo, já tinha tentado muita coisa. E antes de nós terminarmos a sessão, ela já estava a dizer, pois é que eu acho que não vou roer mais as unhas. Pois é que não, eu já não vou roer as unhas. Facto é, já passou alguns 5 anos, talvez, 6, e sempre que ela me vê, ela está sempre com a unha de gel, sempre a mostrar. Ok? Então, aquilo que ela estava a tentar, a dar ordem, comando para ela, a dar uma circunstância, a xingar ela própria, que não se comportava. Quando ela foi fazer a sessão, numa sessão ela compreendeu a motivação, compreendeu o que ela estava a tentar resolver através do roer a unha.
como ela compreendeu, ganhou consciência, automaticamente deixou de ter a necessidade. Então este é um caso. Claro Muito que depois, interessante. o que é que acontece? Há pessoas que vêm e que têm circunstâncias que não são tão específicas. Ansiedade, depressão, o que é que acontece? Sempre a consciência. E aquilo que a hipnose permite como dinâmica terapêutica é a pessoa olhar para ela própria como espectador. Mais do que olhar num espelho, ela vai poder ver-se na dimensão daquilo que é prática, daquilo que é a atitude, daquilo que é a escolha, daquilo que são as consequências. Como a pessoa consegue ver-se a ela própria como os olhos de outra pessoa, o que é que acontece? Ela vai ter muito mais facilidade de não estar com o crítico autoprotetor, que vai simplesmente dizer, não, então está tudo bem. Isso. Então esse crítico autoprotetor, como ele vai estar apaziguado, vai criar a oportunidade da pessoa se compreender a ela própria. E aí toma a decisão mais rápido. Então aquilo que às vezes era preciso 10, 15, 20 anos, o que for, se calhar são 10, 12, 24 sessões. Depende. Porque há pessoas depois, e isto é garantido. Vamos ver, quando eu digo 24 sessões. Ui, mas é preciso tantas. Não. Porque quando a pessoa está a fazer um serviço, uma dinâmica de processo terapêutico, vai criar uma circunstância que, quando for à quinta ou à sexta sessão, quando não for à primeira, como aquela senhora que eu dei o exemplo, ela já não vem pelo roer as unhas. Não. Ela já vem porque tem outro desafio. Porque descobriu que pode melhorar, pode superar, pode estar melhor com os netos, com o marido, melhor no trabalho. Então a pessoa já não está a trabalhar naquilo que foi a demanda original. A pessoa já está numa circunstância de superação. Então o processo eu costumo dividir neste ponto, que é, primeiro, circunstância de recuperação, consolidação, superação. Claro que depois eles andam aqui todos. Recuperação, consolida, supera, consolida, recupera e andamos assim neste tripé. É uma coisa muito simples. Aquilo que a pessoa muitas das vezes está só conscientemente a dizer tenho que, quando nós passamos para o subconsciente diz talvez seja bom. Como é uma sugestão, não é ter que obrigação, mas sim, talvez seja bom, que é sugestão, o corpo vai porque compreende a verdadeira dimensão, a vantagem da mudança de comportamento, o ajuste, a correção. Então é isso que a hipnose permite, que é a pessoa de forma mais rápida poder sentir-se, notar-se, acolher-se, abraçar-se. Como é ela própria a fazer isso, a mudança acontece mais rápido porque ela não tem que estar a combater, nem a mostrar-se como certa a ninguém, a não ser ela própria. Então, aquilo que ela procura fora, encontra dentro com a hipnose. A gente já vai quase terminar, mas eu agora vi uma coisa aqui, rapaz, que você falou e foi muito interessante. O observador, o não julgar. Então, quer dizer que também, se eu ficar observando os pensamentos que eu tenho, observando os sentimentos que eu tenho, sem julgar, mas como que uma testemunha que está vendo o acontecimento, isso faz com que eu passe a ter consciência daquela dor, daquele sofrimento, daquilo que está se passando, mas eu não me envolvo com aquilo, com aquela situação. Isso é assim um alívio, né? Isso me desconecta do sofrimento, então. E é parecido com o que você está falando da hipnose, né? Tem uma relação aí, né? Eu aqui até faço sempre essa sugestão em que eu considero o julgamento inevitável. Aquilo que é uma escolha é condenação. Então, eu quando olho para alguém, eu vou julgar automaticamente. É alto, é baixo, é gordo, é magro, está à frente, está atrás, é muito, é pouco. Então, a circunstância crítica do julgamento acontece em automático. O que eu depois consigo é a não condenação. Então, a pessoa é alta, e daí? A pessoa é baixa, e daí? Se não, o que é que acontece? A pessoa é alta, já não vou estar com a pessoa porque ela é muito alta. Então é a não condenação. Porque eu considero, parte deste princípio, e é o convite que sempre que eu faço, que é o julgamento é inevitável.
Porque quando o meu consciente acessa a informação, o julgamento já está feito. Porque eu já sei, já recebi. A pessoa está à frente, está atrás, conheço, não conheço, é alta, baixa, magra, gorda, certo? Conheço, é muito conhecida, é muito próxima, é íntima. Ah, aquela pessoa lá atrás fez. Então, automaticamente, o julgamento acontece. O que eu tomo com escolha, que é a proposta do não julgamento, que é, se eu não fizer o primeiro, não tenho o segundo. Mas eu acho que cria mais liberdade se eu assumir que o primeiro existe. O segundo eu escolho. Então, quando eu permito, quando eu considero que o julgamento é automático, o que é que acontece? Eu não me sinto culpado. Porque a primeira coisa que acontece muitas das vezes, as pessoas que vêm ter comigo, é que elas se sentem culpadas por terem tido um pensamento sobre a outra pessoa. E a minha pergunta é, ok, você pensou, mas agiu, condenou? Ah, não. Então está tudo bem. Então a pessoa tem alívio. Porquê? O julgamento acontece e a pessoa, ok, olha, foi o pensamento. Mas se a pessoa depois age de uma forma que não condena o outro, aí a pessoa é livre. Então não tem a culpa. É negativa, só tem a positiva. O que é que parece? Faz sentido assim? Muito. É aquela coisa, de novo, de ficar aceitando a narrativa do pensamento negativo. Uhum. Acho que é um treinamento que cabe a todos nós, de alguma forma, sim, conhecer e fazer, para não mais ficar julgando aquelas ideias, aqueles pensamentos que são ruins, que são negativos, porque isso acaba, de alguma forma, sendo aceito e isso vai levar ao sofrimento. Sim, eu agora Então, estava aqui a lembrar, eu não sei se você lembra daquela dinâmica que nós fizemos do treinamento de inteligência emocional, do Renascimento. sim, lembro. Sim, Fizemos é, juntos, eu, sim, você foi. E e eu tive uma experiência muito Renata. engraçada. Sim, sim. E a minha experiência foi muito engraçada, porque o Guiel, como você lembra, era muito focado no negativo, não é? Quando faltava, quando o carro quebrou, quando tudo correu mal. E eu tive uma experiência fantástica, porque cada vez que alguma coisa tinha corrido mal, cá dentro surgia uma coisa boa. Uau. E eu tive essa experiência, marcou muito, porque foi este que eu digo, uau, como é que um guião que eu estava a analisar racionalmente, que é muito negativo, que é fora da realidade que eu posso identificar, estava mais dentro daquilo que é o brasileiro, até a dicção, a fala e tudo mais. E quando foi eu a estar a usufruir dessa dinâmica como é que se diz, como cliente, não é Como cliente, o como paciente o ali, né? Como paciente, se fosse. sim, sim. Eu tive esta experiência muito agradável, que teve uma mudança muito útil em mim no trabalho que eu faço, que é que mesmo que eu esteja a dizer uma dinâmica que parece ser negativa, ela pode despertar um positivo. E eu lembrei-me de todas as experiências e algumas que eu nem sequer tinha noção. E que naquele momento, aquilo que foi a fala negativa fez criar em mim um eliciar daquilo que foi positivo, que eu vivi. Então, com isto, há uma fala que onde superabundou o pecado, superabundará a graça, não é? E eu acho bastante útil, que é um sinal de esperança, que é, ok, mesmo que a minha vida tenha corrido muito mal, onde eu tenha falhado muito, onde eu tenha errado muito, onde tenho feito as piores escolhas, está tudo bem, foi um mundo e uma vida de pecado, está tudo bem, mas onde superabundou o pecado, superabundará a graça. E eu acho que é importante nós mantermos e preservarmos esta dinâmica de pensamento que, mesmo que as piores coisas nos possam ter acontecido, elas são a semente e o terreno fértil onde a semente cai para nós podermos ser mais que abundantes. E há muitos exemplos, seja aqui em Portugal, seja aí no Brasil, de pessoas que começaram com menos que nada, não é? Começaram com tudo quanto era ruim. E são exemplos de força, de determinação, de propósito, que ainda hoje, alguns já nem não estão nesta dimensão física, mas continuam no nosso coração, continuam na nossa memória e continuam a fazer parte daquilo que são as nossas escolhas. Então é nesse sentido que eu acho que é muito importante. As pessoas podem fisicamente deixar de existir, mas nós só morremos mesmo quando a última pessoa que sabe o nosso nome também morre.
Então, se essa pessoa contar muito essas histórias, viver muito essas histórias, se calhar nós podemos ser eternos na vida de alguém. Muito legal. Ô, Thiago, a gente vai encerrar aqui para deixar um pouco de gostinho de quero mais para uma próxima aí. Sim, Se você permitir a gente marcar de claro. novo outro dia. E, poxa, te agradecer demais por esse tempo aqui super precioso, né? Aí em Portugal são 4 horas, 5 horas a mais, né? Ou Sim. seja, já Aqui deve já ser são quase, 11h30 da noite. já são quase meia-noite, né? Então você também, poxa, foi longe aí. Muito obrigado. Acho que eu aprendi demais, né? A Jô tá até escrevendo aqui, show, né? Obrigado. Então, obrigado mesmo por esse tempo. Eu vou aproveitar, vocês que ficaram aqui até agora, né? Eu tenho um curso de inteligência emocional chamado Discovery Training e está aqui na minha bio, você pode entrar lá e eu vou escrever aqui no comentário uma, um cupom, né, para que você possa é, adquirir e começar a aprender. Ó, vou escrever aqui, ó. Cadê? Rafisa 75, né? Uhum. Vou até fixar aqui. Isso significa 75% de desconto de R$ 400. Então você pode entrar lá, adquirir, aproveitar esse descontão aí e começar a ter esse novo conhecimento aí de inteligência emocional. Lá vamos falar sobre crenças, vamos falar sobre neurociência, vamos falar sobre física quântica, muitas coisas que a gente de alguma forma mencionou aqui, eu e o Thiago. Isso vai te ajudar demais a subir um pouco mais o nível de inteligência emocional e, com certeza, vai te ajudar muito a sair de sofrimentos de qualquer espécie, né? Então, não sei se o Deixa Thiago aqui, também quer aproveitar, deixar sim, também alguma quero informação, aproveitar. um curso aqui, falar um pouco disso também. Quero falar de uma formação e do curso muito importante aqui e agradecer a humildade aqui deste nosso amigo que está aqui com esta iniciativa. Uh, e ele falou muito aqui de subir um pouco, ganhar um pouco. Aquilo que eu diria é exatamente neste pequeno diferencial, muito mais superação, concretização. Dentro daquilo que eu tenho acompanhado, não é muito, mas é o suficiente para ter esta visão. Percorra um bocadinho aqui o mural aqui do nosso amigo, os reels que ele faz, toda a circunstância do trabalho que ele tem vindo a desenvolver, tudo aquilo que é o percurso dele, e vocês vão poder ver aquilo que é a fé em ação, aquilo que é a concretização, aquilo que é a visão, a missão e o papel. E então eu deixo aqui o convite que vocês possam mesmo fazer este avançar de aproveitar esta oportunidade de 75% de desconto. Eu diria mais que é 75% de impulsionamento, porque aqui é uma É verdade. oportunidade fantástica e é este impulsionamento aqui que está a ser partilhado, que está a ser dado, para uma coisa muito simples. Se colocarem o dinheiro que vai custar este curso no assento, no bolso, na gaveta, vocês vão continuar com o mesmo problema, com os mesmos desafios, com as mesmas dimensões. Ah, E aqui eu fico só a imaginar o que é que cada um de vocês, fazendo este investimento, esta aplicação, colocar esta semente, o quanto é que a vossa vida pode avançar, o quanto é que a vossa vida pode melhorar por ter conhecimento daquilo que é uma janela na vida deste nosso amigo. É aquilo que é o fruto de trabalho, de dedicação, de superação, e se ele aqui falar, certamente podia partilhar muitos desafios que ele superou. E vocês, por uma fração desse valor que ele pagou, e que quando se paga em superação, em tudo aquilo que às vezes nós chamamos de sofrimento, de dor e toda a dinâmica de obstáculos, vocês não iam ter dinheiro certamente nem que vendessem a casa. Porquê? O tempo é a única coisa que nós não podemos recuperar. E todo o tempo que ele depositou na vivência e todo o tempo que ele depositou na construção do que está assim disponível vai ser simplesmente um privilégio de quem conseguir avançar. E isto sou eu que estou a falar, não tenho, admito, conhecimento daquilo que é o menu da formação, mas conhecendo ele como eu conheço, vai valer a pena. Com 75% de impulsionamento, mais ainda. poxa, obrigado, Thiago, pelas palavras aí, pelo seu impulsionamento também. Também, assim, te encorajo muito a você
pesquisar também aí o Instagram do Tiago, que se você tiver alguma pergunta, faz diretamente para o Tiago sobre hipnose, sobre terapia. Tá aí alguém que assim eu estimulo muito, incentivo muito vocês a buscar, a conhecer, quiçá até aí buscar uma intervenção, né, uma ajuda mesmo de um profissional sério, de um profissional extremamente experiente para assim transformar e tirar qualquer tipo de sofrimento também. Obrigado, Tiago. Uma Obrigado. ótima noite aí, tá? Tudo de bom Paz e e luz até no breve. coração e um bem-aja. Tchau, pessoal. Boa noite para todos vocês aí. Tudo de bom. Tchau, tchau.